Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos aqui hoje, dia 30 de outubro, né? O meu mês está indo embora. Hoje, dia 30 de outubro, amanhã, 31, e já na quarta-feira será dia 1º de novembro, né? O ano indo completamente embora. Mas nós estamos aqui adentrando, né, mais uma semana, e o nosso propósito, como eu sempre digo para os irmãos, é a leitura da Palavra de Deus. Hoje está aqui São Gonçalo, Rio de Janeiro, bastante abafado, né? Choveu bastante ontem, essa madrugada também, mas continua abafado, né? Esta segunda-feira maravilhosa. E hoje nós estaremos lendo Josué, capítulo 8. Nós vamos ler um total de 35 versículos. Ai é tomada e destruída. É o primeiro tópico. E o segundo tópico, Josué edifica um altar e escreve a lei em pedras e a lê. Amém? Então vamos lá, eu sei que muitos irmãos estão aguardando notícias, né, da minha mamãe, a nossa irmã Joana. A Adrielen ainda continua lá, né, esse finalzinho de férias dela, ela vai passar lá do lado da vovó, né, mas graças a Deus, irmãos, hoje já comuniquei com ela, já falei com ela por chamada de vídeo, e ela está tudo bem, né, o que resta agora é o momento da cirurgia, que isso aí vamos ter que aguardar, vamos ter que esperar, né, o momento desta cirurgia. Segundo os médicos lá deram um prazo de entre 10 dias, e eu tenho certeza que tudo vai correr bem. Mas eu quero pedir para você, continue, né, orando em favor da minha mãezinha, nossa irmã Joana, em favor do meu pai, em favor da Adrielen, né, que a minha filha que está por lá, que o Senhor possa derramar graça sobre as nossas vidas. Então você que queria saber, ontem eu não tive tempo, né? Pela manhã fui para Niterói, cheguei em casa já mais de 2 horas, 3 horas, já preparando já para poder ir para Boa Vista também, né? Onde caiu uma chuva muito grande, mas foi uma bênção o nosso culto ali realizado ontem à noite. E eu quero já, sem perca de tempo, lembrar que hoje às 20 horas, né, acabei de falar com o meu pai, e ele vai estar em casa pronto para poder atender a nossa ligação, e ele vai participar da nossa live hoje, nesta noite maravilhosa, que vai ser o horário das 20 horas aqui no canal Tempo-Zio. Amém? Então não esqueça, hoje é segunda-feira e toda segunda-feira acontece a nossa live em família. Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que diz assim, Josué 8 e verso 1. Então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Verso 2. Farás, pois, a Ai, a seu rei como fizeste a Jericó, e a seu rei salvo, que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado.
põe em emboscadas a cidade, por detrás dela. Verso 3. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes, valorosos, e enviou-os de noite. Verso 4. E deu-lhe ordem, dizendo: olhai, poreis emboscadas a cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Verso 5. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos achegaremos à cidade, e será que quando nós saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Verso 6. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós, como dantes, assim fugiremos diante deles. Verso 7. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porquanto o Senhor vosso Deus vô-lo dará na vossa mão. Verso 8. E será que tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis, olhai que vos tenho mandado. Verso 9. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Verso 10. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Verso 11. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai. E havia um vale entre ele e Ai. Verso 12. Tomou também alguns 5.000 homens, e pô-lo entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. Verso 13. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué, aquela noite, ao meio do vale. Verso 14. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel, ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Verso 15. E Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles,
e fugiram pelo caminho do deserto. Verso 16. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir. E seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. Verso 17. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Verso 18. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Verso 19. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, e estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram a cidade em fogo. Verso 20. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subiu ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. Verso 21. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, em que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Verso 22. Também aqueles das cidades lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte. E feriram-nos, até que nenhum deles ficou que escapasse. Verso 23. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e trouxeram a Josué. Verso 24. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinha seguido, e havendo todos caído a fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram a fio de espada. Verso 25. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulher, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Verso 26. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Verso 27. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Verso 28. Queimou, pois, Josué a Ai, e a tornou no montão perpétuo, em assolamento, até o dia de hoje. Verso 29. E ao rei de Ai enforcou num madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro
e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra, até o dia de hoje. Vamos agora para o segundo tópico, que é: Josué edifica um altar e escreve a lei em pedras e a lê. Josué 8 e verso 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal. Verso 31. Como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedra inteiras, sobre o qual se não moverá ferro, e oferecerão sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificarão sacrifício pacífico. Verso 32. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Verso 23. E todo o Israel, com seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de uma a outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. Verso 34. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Verso 35 e final. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Amém? Então foi aí a leitura da palavra do Senhor, nosso Pai. Nós vemos aí o primeiro tópico: Ai é tomada e destruída. Você vê que o povo, eles não tão somente acreditava em Josué como acreditou em Moisés, porque Josué, ele ouve a palavra do Senhor. Quando o Senhor fala em Josué 8 e verso 1, então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espante. Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Nós vemos que, depois de uma palavra do Senhor desta forma, não temas, não te espante, Josué, ele teve a certeza que a vitória seria exatamente do povo de Israel. E é tão bom quando nós damos ouvidos à voz do Senhor. E depois de tudo isso, quando a cidade de Ai, ela é destruída, ela é queimada, nada fica em pé, desde homem e mulheres, você vai ver que Josué,
ele edifica um altar e ele escreve naquele altar ali em pedras e ele lê. Eu vejo que a forma que Josué ele faz nessa situação de levantar, né, este local para o sacrifício, este altar, é exatamente para mostrar para o povo tudo aquilo quanto Moisés tinha falado lá atrás. Você observa que Moisés, ele escreveu na pedra, ele leu a lei. Josué agora, ele escreve na pedra e ele lê a lei. Era tudo exatamente para trazer a memória do povo de Israel que se formos fiéis ao Senhor nosso Deus, a vitória, ela é nossa. Era isso que Josué colocava, olha, se nós formos fiéis ao Senhor, maldição não terá vez na nossa vida. Mas é aí que mora o problema, né? Essa fidelidade ao Senhor. Nós vemos que Acã, né, quando ele faz aquilo que o Senhor não queria, que era exatamente pegar alguma coisa daquela terra, você vai ver que quando o Senhor, ele fala com Josué para verificar todos os homens que viessem passar à sua frente, e quando se descobrem, né, a situação, vamos dizer, a derrota do povo de Israel, foi exatamente por causa de Acã, porque ele tinha feito algo que não era para ter feito, que era pegar, né, os despojos, a riqueza de lá e trazer para si. E você vai ver que quando chega na hora mais dolorida, é quando pegam Acã e sua família e tudo que pertencia a Acã, e ali é destruído, são mortos por causa desta desobediência. E eu quero dizer para você, meu irmão, que nós venhamos obedecer. Muitas das vezes tem pessoas que falam assim, né, mas pastor, até a família também sofreu essa consequência. Sim, porque aonde Acã escondeu, vamos dizer, o seu roubo, aonde ele escondeu foi exatamente na sua tenda. Então todos que estavam dentro da tenda sabiam daquela situação, mas o que aconteceu? Não tomaram uma providência, acoitaram Acã. Não, vai dar tudo certo, ninguém comenta nada. Só que quando Deus fala, nós temos que obedecer e cumprir, porque senão a consequência ela vem na nossa vida. Amém? Eu quero já fazer uma oração em favor de todos vocês que têm nos acompanhado. Hoje foi Josué capítulo 8. Amanhã, terça-feira, né, vai ser Josué capítulo 9. Amanhã, pela manhã, eu vou ter que fazer um exame de sangue, né? Mas é coisa de rotina mesmo, a rotina nossa aqui, né? Vou ter que fazer esse exame, mas nós vamos estar aqui, né, no horário das 3 horas da tarde para nós lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? E olha o tema do capítulo 9. Os Gebionitas enganam Josué, que faz com ele uma aliança. Agora eu te pergunto, como que você não vai ser enganado? Se você der ouvido à voz do Senhor, de maneira nenhuma ninguém vai conseguir te enganar. Agora é um vacilo nosso, pequenininho assim, o inimigo ele vem e passa a perna. Então que nós venhamos vigiar cada vez mais. Amém? Então vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor por esta tarde de sol ensolarado aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vamos falar com o Senhor nosso Pai. Não esqueça, hoje às 20 horas teremos a nossa live em família, Pastor Adão
e eu e a minha esposa, e eu acho que a Adriele, direto de Campos também, né, vai estar falando conosco também nesta live de logo mais às 20 horas. Amém? Então vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória. Visita, Senhor, a minha mamãe, visita o meu papai, visita o meu lar, a minha família, meu Deus. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas, porque nós cremos no Teu poder. Eu creio, Senhor, que neste momento, Pai, quanto inscrito, quantos ouvintes necessita da Tua resposta. Eu peço a Ti, meu Deus, coloque as Tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um, Pai. Realiza, Senhor, o Teu milagre, sejas conosco. É o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra, Senhor, a nossa mente para com a Tua palavra. Abençoa a nossa live de logo mais no horário das 20 horas. Senhor, que o Senhor venha enviar, Pai, almas que venham aceitar a Tua palavra nesta noite de hoje. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Foi aí mais uma leitura da palavra do Senhor. Quero dizer que hoje é segunda-feira, estaremos aqui permitindo o Senhor nosso Deus, pontualmente às 20 horas, para junto nós estarmos comunicando e falando da grandeza do Senhor. E o pastor Adão também, né, trazendo notícias direto de Campos, né, e também orando em nosso favor. Então, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre gosto de dizer, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos.